Meu nome é Léa. Meninos e meninas, eu vou utilizar uma linha barbante número 6. Hoje eu vou fazer um suplá para colocar na mesa. Agulha 3,5, uma agulha de tapeceiro para finalizar e uma tesoura. Então, vamos fazer um anel mágico para iniciar o nosso trabalho. Vamos fazer o anel mágico, colocar agulha para iniciar o nosso trabalho. Vamos começar. Vamos iniciar nosso trabalho. Vamos fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora, nós vamos fazer mais 11 pontos baixos, que o total vão ser 12 pontos altos. 3, 4, 5, 6. Vamos finalizar, vou mostrar o nosso trabalho. 12 pontos altos. Agora, nós vamos puxar o anel mágico. Puxei o anel mágico. Agora, nós vamos finalizar na terceira correntinha, desculpa. 1, 2, 3. A terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos tirar essa linha. Um ponto baixíssimo. Fizemos uma corrente. Agora, no próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1, 2. No próximo, na mesma ponto de base, nós vamos fazer outro ponto alto. Isso, aí ficou 2, uma corrente, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais uma corrente, na próxima, um ponto alto. No mesmo ponto de base, outro ponto alto. Uma corrente, mesmo ponto, próximo ponto de base, um ponto alto, dentro do mesmo ponto de base, um ponto alto, uma corrente e até o final do nosso círculo. Finalizei. Em cada ponto de base tem 2 correntes, 2 pontos altos e uma corrente. No outro ponto de base, 2 pontos altos, uma corrente. Então, em toda a carreira tem 24 pontos altos e uma corrente em cada ponto alto. Finalizei uma corrente agora e aqui 1, 2, 3. No final, um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3. Próxima, em cada ponto de base,
um ponto alto. Essa próxima segunda, um ponto alto. Então, ficou 3, eram 2, agora ficaram 3. Uma corrente, a próxima, ponto base, dois pontos altos. 2 pontos altos, sempre a primeira vai ser 2 pontos altos. A próxima, finalizei a carreira, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, até o final. Tem o espacinho aqui de uma corrente, ó, o espaço de uma corrente. O espaço de uma corrente, tem o espaço de uma corrente. Agora, nós vamos fazer uma corrente e 1, 2, 3. Na terceira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Para finalizar, ponto baixíssimo. Então, fizemos um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos subir 3 correntes. 3 correntes. Então, tivemos 3 correntes. Agora, nós, nesse mesmo ponto, nós vamos fazer mais outra ponto alto. Aí, ficou 2. Na próxima, outro ponto alto. Ficaram 3. Na próxima, outro ponto alto. Então, é 1, 2, 3, 4. E uma corrente. E nós vamos fazer o próximo, mesma forma. 2 correntes no mesmo ponto de base. Próxima, uma corrente, não, desculpa, 2 pontos altos no ponto base, um ponto alto, outro ponto alto. Então, ficaram 4. 1, 2, 3, 4. E uma corrente. Nós vamos fazer isso até o final. E eu vou mostrar para vocês. Finalizei. Então, todos têm 4. 1, 2, 3, 4. Sempre no primeiro ponto de base, sempre 2 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, uma corrente, 2 pontos altos no primeiro, 3, 4, até o final, 2 correntes, 1, 2, 3, 4, até lá no final, 4. Agora, nós vamos fechar, 1, 2, 3, 4, pontos altos, uma corrente, e vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na terceira, nós vamos dar um ponto baixíssimo. Baixíssimo. Isto. Agora, nós vamos subir 3. Nós vamos fazer isso sempre a primeiro ponto de base, 2 pontos altos. E a próxima, aí, aqui vai ficar 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos que vai ficar aqui. E nós vamos fazer isso, repetir sempre da mesma forma, primeiro ponto de base, 2 pontos altos, até dar 9 pontos altos aqui. Nós vamos fazer o círculo, repetindo
aumentando sempre 2, o primeiro ponto de base, até que dê 9 pontos altos. Eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Finalizei, então já fiz a carreira. 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembrando que sempre no primeiro ponto de base é 2 pontos altos. Vou finalizar com uma corrente e um ponto no terceiro ponto. 1, 2, 3. No terceiro ponto, terceiro ponto, um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Vou mostrar o trabalho para vocês. Como está ficando. Então, todos têm o espaço de uma corrente e 9 pontos altos. Uma corrente e 9 pontos altos. Vamos continuar o nosso trabalho. O próximo ponto de base, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir 3 correntes, 1, 2, 3. E aqui nós vamos fazer 7 pontos baixos, é a diminuição. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois, nós vamos fazer 2 correntes, 1, 2. E esse ponto, que é um ponto, uma corrente, nós vamos fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes. E aqui, pula primeiro e vamos fazer no próximo. 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas este não ficou bom. 7. Novamente, 2 correntes. Aqui onde tem um ponto alto. Aí, novamente, 2 correntes e vamos fazer pulo primeiro e vamos fazer 7 pontos altos. E, novamente, 2 correntes, põe um ponto alto aqui, 2 correntes e 7. Vamos fazer isso até o final. Finalizei. Então, eu iniciei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e 7. Finalizei com 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 correntes, ponto alto no espaço e 2 correntes. E aqui nós vamos, na terceira corrente, nós vamos um ponto baixíssimo. Na próximo ponto alto, que é
ponto alto, que é a base, nós vamos fazer outro ponto baixíssimo. Fizemos um ponto baixíssimo para diminuição. Vamos subir 3 pontos, 3 correntes, 1, 2, 3. E vamos fazer 5, nós vamos diminuir. 2, 3, 4, novamente, 4, 5 pontos alto. Depois que a gente aí fizemos esses 5 pontos, nós vamos no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Um ponto e novamente pula um e vamos fazer 5 pontos altos. Então, vou mostrar para vocês, está diminuindo. Então, 5, 1, 2, 3, 4, 5, uma corrente, um ponto alto nessa base, 3 correntes, um ponto alto, e aqui vão ficar 5 pontos altos. Vou fazer até finalizar e vou mostrar para vocês. Estou finalizando. Então, aqui ficou 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Uma corrente, que nesse ponto de base eu fiz um ponto alto, 3 correntes, um ponto alto, mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer uma corrente, e aqui eu vou finalizar com ponto baixíssimo para fechar o nosso trabalho. Agora, nessa próxima, eu vou dar outro ponto baixíssimo. Isto. Aqui eu vou subir 3 correntes. Como a linha acabou, não tem mais dessa cor, eu vou colocar outra cor de linha aleatória, só para mostrar a finalização do nosso trabalho. Isso aqui já é o bico do nosso trabalho. Então, eu vou cortar a linha. Agora, acho que eu vou cortar a linha. Cortei a linha. Agora, eu vou colocar uma linha azul, só para finalizar o nosso trabalho, para vocês verem o nosso trabalho. Eu não vou dar nó, para não ficar feio o nosso trabalho. Depois, eu vou arrematar no final. Então, eu puxei, deixei aqui a linha para arrematar e vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer, já tem uma, no próximo ponto de base, vou fazer outra. Aí, ficou 1, 2, 3. Agora, uma corrente. Aqui, uma corrente. E aqui, nessa abertura que eu dei 3 correntes, nós vamos fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Então, 8 pontos altos. Uma corrente. Aqui nós vamos fazer 3 pontos altos. Pula primeiro ponto de base. 1, 2, 3. Uma corrente. E aqui, 8 pontos novamente, pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, uma corrente, e nós vamos repetir aqui 1, 2, 3. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, e aqui novamente 8 pontos altos. Vou fazer até o final e vou mostrar para vocês. Como ficou? 3 pontos altos, uma corrente, 8 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 8 pontos altos. Fiz até finalizar o nosso trabalho. Agora, no final, nós vamos fazer um ponto, uma corrente, e aqui na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Como eu mudei a cor, eu vou mudar novamente para ficar diferente o nosso trabalho. Eu vou cortar e vou colocar outra cor. Aguarde. Como ficou? 3 pontos altos, uma corrente, 8 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 8 pontos altos. Fiz até finalizar o nosso trabalho. Agora, no final, nós vamos fazer um ponto, uma corrente,
outro ponto alto, uma corrente, tudo no ponto básico, outro ponto alto, uma corrente, uma corrente, outro ponto alto, uma corrente, ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, ponto alto. Então, ficou 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos altos. E aqui, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, sucessivamente. Agora, nós vamos um ponto, uma corrente. Aqui tem 3. Agora, nós vamos Então, nós vamos dar um ponto baixo. Uma corrente, e nós vamos repetir até o final, que é ponto alto aqui, depois uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Então, vamos finalizar e vou mostrar para uma corrente aqui, nós vamos fazer um ponto baixo, 1, 2, 3, subir 3 correntes e entre um e outro puxa e um ponto baixo. Esse biquinho a gente já poderia ter feito ele aqui, mas eu quis fazer diferente. Agora vai uma corrente, enfia aqui entre ponto base, uma corrente, sobe 3 correntes, 1, 2, 3. Aqui no primeiro ponto, você puxa, fica 2 e 1. Aí, olha, aqui, no próximo ponto base, não, aqui uma corrente, aqui uma corrente, e aqui entre o ponto base, um ponto baixo, sobe 3 correntes, 1, 2, 3. Aqui entre o primeiro, um ponto baixo, uma corrente, que novamente um ponto baixo, 1, 2. Antes de finalizar, vou mostrar para vocês como que o bico está ficando bonito. Eu pus esse detalhe aqui, aí aproveitei e troquei a linha para modificar o nosso trabalho. Vou mostrar aqui, que eu não mostrei lá no início, como faz. Aqui, um ponto baixo, um ponto baixo, sobe 1, 2, 3. Aqui, nós vamos pegar o ponto baixo entre um e outro, aqui embaixo. Fazer em cima dele um ponto baixo, para formar o bico. Formou o bico. Agora, aqui que eu não tinha mostrado para vocês, aqui,
nós vamos fazer um ponto baixo nele. E aqui não vai ter o bico, não vamos fazer o bico. O próximo, vamos fazer um ponto baixo, 3 correntes, 1, 2, 3. Aqui embaixo, pega o ponto baixo aqui, puxa, ficou um ponto baixo e puxa. E puxa. Aí formou o biquinho. Vou finalizar e vou mostrar para vocês. Aqui no último, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar para finalizar o nosso trabalho. E eu vou arrematar com agulha de tapeceiro e vou mostrar para vocês. Aqui é a agulha de tapeceiro. Enfiar a agulha e vou arrematar. Enfia aqui. Isto, e puxa. E aqui atrás, nós vamos esconder nesses pontos de trás. Vamos esconder bem firme para não soltar. Nós vamos fazer com todos esses outros que nós trocamos a linha e aqui também no miolo. E eu vou mostrar para vocês o final, como ficou bonito. Vou mostrar tanto que o nosso suplá ficou bonito. Ele ficou muito bonito. Agora, eu vou mostrar um outro que eu fiz vermelho. Ficou muito bonito também, o vermelho. Este outro que eu fiz passo a passo. Se você gostou, inscreva no meu canal, dê um like, compartilhe e toca o sininho. Tchau, até o próximo vídeo. Obrigada.